Fala galera, estamos aqui em mais um episódio do Pod Sião, podcast da Monte Sião, e olha só o que a gente tem hoje. Sensacional, novo modelo, novo lançamento. Essa ficou top, hein? Daquele jeito, já tá Caraca. disponível aonde? No nosso site, que já foi lançado e o link tá na bio, tá? É Ó, isso. vira. Olha lá, toma. Ó o detalhe. Você viu que isso aqui, Ave primeira Maria. qualidade, tá? Isso aqui é sensacional, tá? É grife, pura, aproveite. Ó, como é lançamento, ele é limitado, pode acabar, é escasso. Vai lá e adquira já a sua. E aí, Rafa, quem que a gente tá aí hoje? Ó, hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele que é meu irmão, meu grande amigo, há muito tempo, e tá servindo como missionário hoje, Elder Mata. Opa, eu mesmo. Muito obrigado pelo convite. Estou muito animado para falar um pouquinho sobre esse trabalho e também para a gente conversar. Somos amigos, então acho que vai render bastante. Vai ser sensacional. E atendendo ao pedido de alguma galera que entrou aí no nosso direct, a gente trouxe um missionário. Vamos! E vamos tirar todas as curiosidades que vocês têm, e a gente também. Né? Porque Exatamente. na igreja a gente tem a missão de ministração. Vai lá falar com o seu bispo, eu quero uma missão de ministração. Vai lá. Temos uma missão especial aqui de fotografia também. Vai lá falar com o seu bispo. E tem uma missão que é de serviço de proselitismo. Que é aqui, o Elder Mata, ele serve. E a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, as nossas também, sobre essa missão. Conta um pouquinho pra gente, Elder Mata. Qual que é a diferença da missão de proselitismo de serviço para a missão de proselitismo que a galera normalmente... Do ensino, né? Tá, eu acho que a maior diferença, assim, é que você fica na sua cidade, com a sua família, com os seus amigos. Então essa é a maior diferença entre o missionário de ensino e o missionário de serviço. Mas uma coisa interessante que muita gente não sabe é que a missão de serviço ela é personalizada para cada missionário. Então, eu conheci um grupo de missionários de serviço, que são os missionários do Centro-Oeste. A gente se reuniu lá no Templo de Brasília, a gente fez uma conferência de zona, com cerca de 20, 25 missionários. E cada um era diferente de outro. E para mim foi um pouco espantoso, assim, porque eles eram totalmente diferentes de mim também. E eu fiquei, eu tô fazendo aqui. Mas foi muito legal, porque eu pude ir pro templo com eles e ver a dedicação deles no templo. E ver o amor que eles têm por essa obra, eles tinham qualquer motivo para não servir. E eu tenho certeza que o Senhor ia, tá bom, tá tudo bem, porque eles têm muitos problemas, mas ainda assim eles queriam servir ao Senhor. E isso me mostrou muito da diligência, da obediência e do amor em servir. Então, quando eu encontrei eles, eu fiquei, caraca, eu preciso fazer isso acontecer, porque se eles têm todas essas dificuldades, esses problemas, e eles estão aqui firmes, por que eu não? Então, foi quando começou a virar a chave, assim, que eu vi a diferença grande, eu falei, bom, vou fazer acontecer. E como que foi pra você, assim, a gente acompanhou, né, todo o processo de você poder ter mandado o chamado, recebido. Como que foi quando o presidente chegou para você, chamou e falou: "Ó, você vai tá sendo chamado para servir uma missão de serviço"? Como que foi para você assimilar tudo isso? Rapaz, não vou mentir, foi frustrante, foi bem diferente. Porque eu enviei o chamado na minha cabeça, eu tinha muita certeza que eu ia para São Paulo, assim. Eu sempre falei, eu vou lá, que a história da igreja tá ali, eu gosto muito de saber de doutrina, da história da igreja, então eu tinha essa certeza. E aí eu lembro até hoje, eu estava no jantar de Natal da minha ala e o presidente da Estaca mandou mensagem, mãe, eu quero falar com você. Eu falei, já é. Mas tá bom. Aí ele falou, mas é coisa boa. Aí eu tranquilizei, e aí no outro dia fui, ainda fui com você e com a Bruna. E eu cheguei lá, ele falou, ele também estava um pouco sem jeito, sabe? Porque eu sou o primeiro missionário de serviço da Estaca Industriária da história. Então, nunca tinha acontecido isso, é novo para todo mundo. Então ele estava um pouco assim, mas o Howard sempre come muito de Deus. Então ele já sabia a resposta há uma semana e ainda assim ele estava orando para saber como eu me falar. Porque ele falou, eu conheço o Adermata. Eu sei que ele não vai aceitar isso, tenho certeza. Mas aí ele sentiu que só tinha que falar. Então eu cheguei lá e ele falou: olha, chegou uma coisa diferente aqui. Você foi chamado para servir uma missão de serviço. Aí eu, que isso? Aí ele também, não sei, a gente vai descobrir junto. Não sei como é, você não sabe como é, mas o Senhor te chamou. E lá tinha a assinatura do profeta. Eu falei: se é o Senhor que chamou, eu vou aceitar. Mas muito frustrado. Muito frustrado, um pouco chateado. Mas eu falei,
vou ser obediente, não vou fazer mais nada, só vou seguir o que o senhor quer que eu faça. Tinha muita coisa que eu estava renunciando. Eu tinha um emprego, para mim era o emprego dos meus sonhos, sabe? Mas ele falava, eu vou aposentar aqui nessa empresa. Estava num nível muito alto de confiança, recebia um salário legal para um jovem de solteiro, morando sozinho, não, eu me mantinha bem. Então eu estava renunciando muita coisa. Então eu coloquei uma expectativa na missão de ensino muito alta. Me sentia pronto. Então, eu falei assim, rapaz, eu vou explodir na missão, vou amassar. E aí aceitei. E demorou mais 2 semanas, me chamaram voltar mesmo, né? Pelo portal e tudo mais. Mas a primeira vez eu senti muito amor de Salvador, muito amor dos líderes da igreja, do presidente Nelson, da primeira presidência, porque eles tiveram esse cuidado de perguntar se eu aceitaria. Então, assim, ó, o senhor te chamou, mas você aceita? Porque não vai ser fácil, você vai ficar aqui. Não é o que você pensa. Então, muitas vezes na nossa vida a gente é assim, né? Ah, a gente faz um plano A, o plano B, o plano C, e nem o plano dá certo. Mas o plano do Senhor dá certo. Então, do A a Z, que a gente pode planejar, não vai dar certo, mas o plano do Senhor vai dar certo. E é o plano dele. E eu acho que virou a chave quando eu cheguei na missão. Então, foi muito legal que o meu presidente, o presidente Freitas, ele falou: Ó, você é um missionário chegando. Quero que você vá para o aeroporto, quero que você encontre o seu grupo de chegada. Falei: tá bom, vou fazer o que tá pedindo. Isso foi um diferencial, né? Porque quando você chegou, foi como se você fosse um missionário chegando de outro estado, do CTM, né? Você foi no aeroporto, depois você foi para casa do presidente, então foi diferente, né? E foi legal porque você pôde se sentir de fato, né, como um missionário de ensino. Sim. É porque a gente não entendia muito bem, então o Freitas, ele é um homem muito inspirado. Ele falou: não, você é um missionário chegando. Então eu fui para lá, para o aeroporto, e encontrei 10 novos missionários. E a conexão foi muito rápida. Mas mesmo assim, ainda frustrado, mas eu estava ali, até um pouco nervoso, mas tudo bem. E fomos para casa dele, todo o processo de chegada. E na entrevista, que foi quando virou a chave. Ele perguntou como eu estava, eu falei: estou feliz. Mas se você me perguntar de 0 a 10, não vai ser um 10. E aí ele falou: eu sei. Aí ele falou: se eu fosse você, eu também estaria do mesmo jeito. Porque todo rapaz da igreja, ele sonha para uma missão de ensino, que é o que os nossos pais ensinaram, é o que a gente vê na igreja. Dificilmente você vai ver um missionário de serviço. Ainda mais aqui, que eu fui primeiro. Então ele falou: eu sentiria, eu sei como é. Mas lê aqui essa escritura. Então ele abriu lá em Isaías, e ele falou que lá está escrito: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, naquele momento, eu literalmente ouvi a voz do Senhor falando: Ademar, os meus pensamentos não são os seus. O caminho que você desejou, o plano que você fez, não é os meus planos. Então, naquele momento, me confortou. E ele disse: você não sabe. O presidente Freitas disse: você não sabe, mas eu orei exatamente para um missionário igual a você. A missão, você vai ver. Você vai trabalhar numa área que a gente não tem ninguém que faz isso. Então, muitos missionários depois chegaram em mim e falaram assim: caraca, era exatamente isso que o presidente Pérez estava precisando, a missão estava precisando disso. Então, só depois que eu fui realmente entender. Então, eu comecei frustrada, mas sendo obediente. Acho que isso foi a grande virada, assim, ser obediente. Então, é isso que eu falo para todo mundo que me pergunta. Cara, só seja obediente. A gente não sabe qual é o plano do Senhor, a gente não sabe quais são os caminhos, quais são os pensamentos dele, mas o que a gente precisa ser é obediente. Então, só fui obediente, não tem segredo. Então, todo mundo me pergunta: por que você é tão feliz nessa missão? Só sou obediente. Não tem uma fórmula. E já tá há quanto tempo servindo na missão, Adermato? 3 meses e uma semana. Mas eu não tô contando, tá? 3 meses e uma Isso, semana. não. E como você mesmo comentou algumas vezes na sua fala, é por meio das orações das pessoas, as pessoas respondem às orações das pessoas. Né? Então você foi a resposta para a Missão Brasil Cuiabá. Sim. Né? E você mesmo comentou também que você é o primeiro missionário a fazer esse tipo de serviço na Missão Brasil Cuiabá e nessa está. Uhum. Né? Então é um marco, tem um marco aí antes e depois da Aldermata. E a missão de um missionário é convidar as pessoas a chegarem-se a Cristo, ajudando-as a receber o evangelho restaurado por meio da fé em Jesus Cristo, em sua expiação, no arrependimento, no batismo, de se receber o dom do Espírito Santo e de Esse perseverar gato até é o fim. Ainda fala, quão maravilhoso é esse chamado.
Aldermata, quais foram as suas experiências mais marcantes nesses 3 meses e meio? Isso é interessante, porque é só 3 meses, mas para mim parece que, caraca, já passou 3 meses. Preciso fazer isso acontecer. Mas nesses 3 meses eu vivi coisas que muitos missionários que eu conheci na missão não viveram ainda, porque não foram obedientes ou por alguma coisa que aconteceu, eles ainda não tiveram experiências tão profundas. Não porque eu sou melhor ou algo do tipo, mas justamente porque eu deixei que o Senhor trabalhasse na minha vida. Então, uma coisa que meu treinador ele falava, eu acho muito bom o que você faz, você está na missão e você tem a oportunidade de visitar sua família e mesmo assim você não vai porque você quer focar nessa missão. Você quer focar nessas pessoas. E eu falei para ele, eu falei, Helder, eu preciso fazer que isso aqui vale a pena. Porque eu deixei muita coisa para trás. Eu deixei minha família, meus amigos, meu trabalho, deixei a minha vida. Então eu preciso fazer com que esses 2 anos ele me transforme, ele seja a melhor experiência da minha vida. Então é por isso que eu foco tanto. Eu acho que o senhor ele tem feito muitas coisas nesses 3 meses. E eu falo, acho que até na legenda do meu último post, eu disse que eu tenho muita ansiedade em saber o que o senhor vai fazer em 2 anos. Porque em 3 ele já fez muito. E para mim já estaria ótimo. Mas já tivemos alguns resultados, alguns frutos do nosso trabalho. Mas eu nunca vou esquecer mesmo do que ele tem feito mais na minha vida do que a vida das pessoas. Então, todo dia que eu chego em casa, 9h30, cansado, eu posso respirar fundo e sentir que o Senhor está tirando aquele peso, ele está equilibrando o meu jugo, porque eu sinto realmente que ele está do meu lado. Então, acho que a maior experiência nesses 3 meses é sentir o Salvador do meu lado constantemente. Então, antes da missão, eu sentia, eu sabia que ele estava ali, mas na missão eu sinto constantemente, toda hora, todo momento. É, como se ele estivesse do seu lado. Né? E é muito bom. E nossas missões a gente tem diversas experiências, né? A gente vê que se a gente levar uma alma para o Senhor, quão feliz ele fica, né? E acho que a alma que tem a maior transformação é daquela pessoa que serve com amor e com real intenção, que é a do próprio missionário. A transformação que aquele jovem ali de 18 a 25 anos acontece durante esse período de missão é sensacional. É como se fosse 10 anos da vida dele vivida da mais intensidade, da maneira mais intensa possível. E a cada transformação leva ele a construir famílias, ser mais responsável, ter decisões, conseguir tomar as melhores decisões, conseguir ter o Espírito Santo com ele. Então vai saber conseguir ter percepções rápidas para decidir coisas. E a missão proporciona tudo isso para um jovem. Né? Com minha experiência, durante o campo missionário, eu servi na Missão Brasil Piracicaba, eu tive isso comigo. Então, eu conseguia perceber coisas que eu não percebia quando estava aqui. Eu conseguia sentir o Senhor forte do meu lado, da maneira como eu não sentia aqui. Que a gente vive isso intensamente 24 horas por dia. A gente dorme com o Senhor do lado, a gente acorda com Ele do lado. E a promessa, a mesma que a gente faz quando toma o sacramento, é que o Espírito do Senhor sempre vai estar conosco. E eu sei que quando a gente se serve dignamente, a gente busca isso, ter esse sentimento sempre. É quando a gente volta para casa, uma das conversas que eu tive quando eu voltei com a presidência da estaca foi: o que você precisa fazer para você sentir esse mesmo sentimento que você tinha na missão? E a resposta era servir. Continua servindo que você vai sentir as mesmas coisas que você sentia quando estava na missão. Então, o serviço, ele não é vou para a missão e acabou. Não, é toda a tua vida. E todo o teu tempo de serviço na igreja. Até o fim. Até a gente findar o serviço nessa terra e encontrar o Senhor novamente, não é isso? Até combater algum combate, né? Acabar a carreira. Mas quando eu tava na missão também, uma coisa que você falou que de tudo que a gente pode fazer, a nossa alma é a que mais ela precisa ser edificada, que nós precisamos obter o testemunho para nós mesmos, né? Para a gente poder continuar. E você falou que quando a gente volta, a gente não consegue sentir. É engraçado, mas quando eu voltei de missão, eu emagreci 3 quilos em, tipo, 2 semanas. E eu não fiz nada diferente. Só que aí eu ainda continuei recebendo semanário, né? Eu, para quem não sabe, eu servi na Missão Brasil São Paulo Norte, a mais forte. Mas eu continuei recebendo semanário por algumas semanas e eu queria estar ali novamente, porque estar em casa parecendo que não fazia sentido, sabe? Putz, agora eu vou ter que fazer
coisas diferentes, coisas novas e às vezes a gente não sabe muito bem o que fazer quando volta, mas realmente os 2 anos que eu servi, você falou sobre às vezes a gente vive em 2 anos o que não vão ser vividos em 10. Mas eu costumava falar que tem gente de 50, 60 anos aí que nunca vão ter as experiências que nós tivemos, nem vão experimentar sentimentos que nós temos durante esses 2 anos. Eu ter servido em São Paulo, ter conhecido as pessoas lá, foi muito interessante. Mas o que você me falou foi muito bom, que fortaleceu muito meu testemunho, tá? Tipo, quando você falou sobre ser obediente. Acho que se eu fosse você, no seu lugar, eu, além de me sentir frustrado, eu não sei, né? Porque não passei, mas talvez eu teria falado não também. Talvez o Jimmy também teria falado não, porque, como você falou, né? A gente cresce sonhando com aquele, eu vou para missão e tal. Mas algo interessante é que você está tendo o privilégio de ensinar pessoas, né, de convidar as pessoas ao batismo e você também vai poder servir uma missão logo logo, né? Como que você tá sobre isso? Como que o presidente está te preparando? Como você está se preparando para isso, para esse privilégio? Porque é uma coisa nova também, né? Missionários de serviço normalmente chegam, ficam uns 2 anos e acabou. E você está tendo várias etapas e só tem 3 meses, né? E durante os próximo ano, os próximos meses, você vai ter mais etapas para passar, para cumprir. Como que tá para você tudo isso? Eu acho que uma coisa que vocês falaram sobre experiência é muito interessante, porque eu cresci na igreja, me batizei com 8 anos. Queria ir para missão, mas eu acho que não era tão forte como a do meu irmão e das minhas irmãs, mas estava ali. Com 18 anos não fui, então eu fui trabalhar, estudar, tudo mais. E algo interessante que eu nunca tinha prestado atenção era que na minha bênção patriarcal ela tinha uma frase que depois que eu comecei a me preparar para a missão, que ela fez total sentido. Na minha bênção tá: você vai pregar o evangelho com todo o seu conhecimento, suas experiências. E com 18 anos, eu não tinha conhecimento e experiência de nada. Só era um menino de 18 anos. Mas com 25, eu já tenho uma bagagem legal. Tanto técnica quanto de comunicação, de socializar com as pessoas. Então, fez muito conhecimento, então fez muito mais sentido agora para mim. Então, é aquela coisa do tempo, né? E o Senhor, ele me surpreendeu, porque antes de começar a missão, quando o chamado chegou, eu, o presidente Bestaco, o presidente Howard, a gente imaginava um modelo de missão. Então, vai ficar na casa dele, vai servir a comunidade, vou encher ele de chamado na estaca, na ala, para ocupar esse menino aí, para ele não ficar parado. E a gente começou a trabalhar e foi totalmente diferente. A Missão Brasil Cuiabá, ela me abraçou. Os missionários me receberam como um missionário de ensino. E eu comecei a dividir, comecei a conhecer os missionários, comecei a viajar, comecei a ir em várias conferências de zona e comecei a ser nutrido e preparado. Então o presidente Freitas chegou e falou: "Você sabe que você tem 2 transferências de proselitismo comigo, né?" "Não, sei. E você quer?" Eu falei: "Claro, já estou aqui, vamos trabalhar." E aí ele falou: "Tá bom." Eu falei: "E depois?" Ele falou: "E depois eu posso te recomendar para uma outra missão." Então, ainda não cheguei nessa próxima fase, né? E ela geralmente é depois de 6 meses, e tem 2 transferências, então vai ser só para o final do ano. Mas eu tô ansioso, mas ainda assim vivendo o processo. Então eu sei que existe ali um processo, eu sei que a igreja também está entendendo como trabalha, como que é essa missão de serviço. Então, mesado não é muito bem definido ainda. Então, portal missionário tá sempre se adaptando, está sempre recebendo novas atualizações, porque é uma coisa nova. Então, agora todo mundo tem a oportunidade de servir. Você sabe que essa mudança que vai ter, que depois das 2 transferências, você vai ser recomendado por missão do céu primeiro, no Brasil. Eu ouvi falar de alguns missionários, mas eu nunca conheci. Então, eu ouvi falar de um assistant, um elder, mas eu realmente nunca conheci. Então, ainda assim, é muito novo. E tem muitos missionários de serviço que acaba que não aceitam, porque já tá ali, já tá tudo bem servido. Então, ele fica ali na área dele mesmo. Qual é a rotina, seu dia a dia? Acorda mesmo 6h30, vai 9h30, almoça na casa dos membros, como que é? Diferente, é igual? Exato. Então, isso também para a gente foi novo, porque eles também imaginavam outro modelo, mas chegando na missão, é a mesma coisa do missionário de ensino. Então, hoje, eu não me vejo com nenhuma diferença. Eu acordo 6h30, né, faço meus exercícios todos os dias, estudo, me arrumo, me preparo
e começo a trabalhar às 9h30. Hoje você mora numa casa da missão, né? Hoje eu moro com os missionários da minha área, né? E a gente eu sou do staff, então eu moro com os missionários do staff e desde o começo da missão. Então eu já estou lá 3 meses com eles. Então o meu treinador ele foi transferido, mas eu acabei de receber um novo companheiro. Tem sido muito bom, mas é a mesma rotina, a mesma coisa. E tem uma coisa bem interessante que eu percebi. Quando você chegou sozinho. Eu não tinha essa liberdade, pô. Você tinha? Eu já viajei sozinho, mas era à noite, mas eu não tinha, não podia. E como é isso? Forte, sozinho, como funciona? Então, tem algumas diferenças entre missionário de serviço e missionário de ensino. Então, o missionário de serviço ele pode ter rede social, ele pode, né, Instagram, TikTok, essas coisas. Eu não quis, porque antes da missão eu trabalhava com isso. Então, era bem provável eu estar aqui conversando com vocês e receber 300 mensagens assim, muito rápido. Então, eu falei, acho que eu não quero isso pra mim, não. Quero finalmente focar na missão. Então, eu falei, não vou ter rede social. Então, aí eu deixei, né, a Bruna cuidando das minhas redes. E aí eu posso andar sozinho também. Eu não gosto muito, eu sempre fico olhando pro lado, caçando meu companheiro, mas em momentos que eu sei que não dá para estar junto, ou que eu tenho alguma coisa, sei lá, uma reunião da staff, alguma coisa assim diferente, eu tenho que ir lá e volto rapidão para ficar junto, porque eu sei a importância do companheirismo, né, da segurança, das experiências que tem juntos também. Mas pode, só eu prefiro sempre estar junto com ele. Se você estivesse morando com seus pais, a rotina seria a mesma ou a rotina ela é mais tranquila? Ah, é mais tranquilo. Acho que não seria a mesma coisa, não. Por mais que eu tenha 2 policial lá em casa, né, que é a Jennifer e a Emily, elas são muito retidão. Com certeza elas iam estar me cobrando, caso também serviram uma missão, então elas já sabem tudo de padrão, todas as regras, elas iam ficar, né, ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Mas eu preferi mesmo morar com eles justamente por viver a experiência por completo. Então eu falei, acho que eu tenho que fazer que isso vale a pena na minha vida. Porque senão eu posso voltar para casa e viver a minha vida normal e tá tudo bem. Mas eu preciso fazer com que isso aqui funcione. Então foi por isso que eu decidi renunciar ao que tinha de renunciar. E aqui na conversa que a gente teve, né, eu pude perceber o grande amor que você tem pelo seu serviço. A grande devoção e a grande entrega que você tem. Eu sei que o Senhor, juntamente com as pessoas que estão dentro dessa área geográfica, elas vão ser muito abençoadas e ricamente abençoadas pelo seu serviço, através do seu trabalho. E o Senhor ele tem te conduzido a fazer a obra dele aqui na terra. Eu quero agradecer muito pela sua presença aqui, por ter esclarecido diversas dúvidas e por ter relatado as suas experiências. Isso foi muito enriquecedor para nós e para as pessoas que estão nos ouvindo também. Eu sei que o Senhor ele vai te abençoar muito, ele está te abençoando. E a sua posteridade, o seu serviço após a missão, o seu futuro, ele é brilhante. Ele depende muito de você. E o Senhor ele está do seu lado. Exatamente. Então, todo o episódio, quando a gente vai chegando ao fim, vai caminhando para o fim, o Jimmy sempre deixa um desafio. Na verdade, não um desafio, mas ele pede para que o convidado ele fale, né? Então, eu vou fazer esse convite para você. Então, você olha para aquela câmera ali agora e pensa que você está com o mundo inteiro te olhando. 7, 8 bilhões de pessoas olhando para você. O que você falaria para essas pessoas agora? Ótimo. Eu falaria o que eu tenho falado todos os dias. Do amor de Deus. Eu acho que todas as pessoas precisam sentir esse amor. Eu seria muito ingrato se eu não pudesse compartilhar. Mas eu sei que Deus ele é o nosso amoroso Pai Celestial. Essa é a primeira coisa que vocês não podem esquecer. A segunda coisa é que Jesus Cristo ele morreu por você. E ele ressuscitou e está morando com Deus hoje. E ele vai voltar. E está bem perto. E a terceira coisa é que aquele rapaz, o nome dele é Joseph Smith, ele viu Deus, Jesus Cristo. Acho que essas 3 coisas eu preciso falar para vocês, e as 3 coisas que eu falo todos os dias. E são as 3 coisas que me mantêm em pé. São as 3 coisas que eu vou levar para ser. Deus te ama, Jesus Cristo morreu por você. E Deus restaurou o evangelho. Igualzinho quando Jesus Cristo deixou comigo. Sem colocar nenhum dedo e sem tirar nenhuma pedra. Exatamente, 100%. Essa igreja foi aqui hoje. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Se você não é membro, convido você a participar. Vai ser todos os domingos. É só você colocar no Google aí que vai aparecer a capela mais próxima. E se você é membro, por favor, se aproxime dele. Vá ao templo.
tá acatando. Eu sempre falo que antes da missão eu só ouvia, né? Às vezes que está voltando, essa obra está acelerada. Mas na missão eu vejo a obra acelerada. Não vamos perder tempo, vamos trabalhar, vamos servir. Eu entendi que servir não é o lugar. Servir é a emoção. Você precisa servir. Na China, no Japão, nos Estados Unidos, em Cuiabá, onde você está. Na sua capela, na sua cidade, na sua comunidade. Só sirva. O Senhor, Ele quer só o coração. Ele só quer a sua obediência. E o resto, Ele vai fazer. Acho que essa é uma promessa que eu posso deixar com vocês, como representante dele. Só sirva. Ele vai cumprir as promessas da sua vida. Hermata, muito obrigado. Pessoal, se inscreva em nosso canal no Instagram. Siga-nos na nossa página, O Monte Sião, no Instagram e no canal no YouTube, na verdade. Né? E ativa o sininho para outros episódios como esse chegar para você. E não esquece de ir lá no nosso site e adquirir as camisetas, hein? É óbvio. Estão todas lá para vocês. É isso. Compartilha. Tchau. Tchau, tchau.